Muito bem, nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e as implicações desta importante conquista para a administração pública. Em primeiro lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é um código de conduta para os administradores públicos, para que eles possam obedecer normas e limites para administrar as finanças e prestando contas de quanto e como gastam os recursos da sociedade. Anteriormente, a gente viu uma farra muito grande com dinheiro público e muitas vezes o gestor não prestava contas daquilo que ele fazia. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, agora ela estabelece um código de conduta para o gestor, né, com normas e principalmente prestando contas daquilo que ele gasta. Um dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal é estabelecer o equilíbrio e a transparência no setor público. É o que diz aqui o parágrafo 1º, diz o seguinte: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas. Um dos princípios que foram estabelecidos, que é um princípio gerencial da administração e que foi inserida como podemos dizer assim, como uma emenda à Constituição, foi o princípio da eficiência, né? Ou seja, eficiência significa que você deve trabalhar com aquilo que você tem, com os meios que você tem e não naquilo que você não tem. Segunda coisa é o foco no equilíbrio fiscal. Outros objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal é o foco no equilíbrio fiscal intertemporal, né? Naquele tempo em que o gestor ele assume um cargo, ele passa a administrar, ele precisa, né, ter o foco no equilíbrio fiscal. Ajuste fiscal estável e contínuo. Não se trata de ajuste fiscal de curto prazo, não é aquela coisa de imediatista, né, mas é algo que deve perpassar, deve acompanhar a vida do gestor público, a sua atuação na administração pública. E ela introduz conceitos de responsabilidade e transparência, ou a accountability, né? E isso trouxe não somente uma questão, não é apenas um regramento legal, mas também é criar uma cultura de transparência, uma cultura de responsabilidade por parte do gestor, uma vez que ele não está administrando as suas riquezas, suas finanças, mas as finanças de toda uma coletividade. Vamos ver aqui então alguns princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prevenção de déficit imoderados e reiterados, equilíbrios entre as aspirações da sociedade e os recursos que esta coloca à disposição do governo, né? Então, a previsão de gastos desnecessários imoderados, né? E partindo para a questão do equilíbrio entre aquilo que a sociedade deseja e os recursos que o gestor tem à sua disposição para administrar essas aspirações da sociedade. Segundo, limitação da dívida pública a nível prudente, compatível com a receita e patrimônio público, propiciando margem de segurança
para absorção dos efeitos de eventos imprevistos, né? Terceiro, preservação do patrimônio público em nível adequado para propiciar margem de segurança para absorção de efeitos de eventos imprevistos, né? Adoção de política tributária, né? Item 4, adoção de política tributária previsível e estável. Quinto, transparência na elaboração e divulgação dos documentos orçamentários e contábeis em linguagem simples e objetiva. Né? Vamos ver então aqui a estrutura da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ver aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco o slide, né? Nós temos aqui planejamento da Receita Pública, no capítulo 4, da despesa pública, das transferências voluntárias, da destinação de recursos públicos, setor privado, dívida, endividamento e outros itens aqui que nós vamos abordar aqui. É possível que nós não vamos concluir todo esse assunto, porque ele é bastante vasto. Nós iniciamos aqui. Então, nós temos, quando nós falamos da atividade, né, da abrangência da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela abrange tanto as esferas do governo, né? Ela abrange tanto as esferas do governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, quanto dos poderes executivos, legislativo e judiciário, né? Então, qual é o conceito de abrangente? É toda a administração pública direta e indireta, incluindo fundos, fundações, autarquias e empresas estatais dependentes. Então, não esqueça desse conceito de abrangência. Tanto a administração direta quanto a administração indireta, a Lei de Responsabilidade Fiscal alcança, abrange. Vamos seguir aqui, né? Vamos ver aqui um conceito de empresa estatal dependente. Empresa estatal dependente é a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, né? Ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes do aumento da participação orçamentária, que diz aqui o artigo 2º, inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se recebeu recursos financeiros, vai ter que prestar contas, né? Vamos seguir aqui, né? E despesa pública? Vamos ver aqui as etapas da despesa orçamentária. Para se fazer a despesa orçamentária, é necessário todo o planejamento. A primeira etapa é do planejamento, onde é fixada a despesa, e essa fixação da despesa, esse planejamento é descentralizado os créditos orçamentários. Isso significa o quê? Que cada setor, que cada secretaria, que cada fundação faz o seu planejamento logicamente, dentro daquela hierarquia de valores que são destinados a cada secretaria, a cada órgão da administração pública direta e indireta, né? Programação orçamentária e financeira. Tem que ser feito todo um planejamento, né, de o que vai gastar, de onde vem a receita e a previsão, né, das despesas. E, por último, o processo licitatório e contratação. Depois que é feito todo o planejamento, então é aberto espaço para o processo de licitação e contratação dos serviços. E aí vem a segunda etapa, que é a execução, né? A partir do momento que foi feito o planejamento com a fixação da despesa, descentralizando cada órgão, né, tendo seus programas próprios, dentro dessa programação orçamentária e financeira, e foi feito então o processo licitatório,
Então vem a execução. E quando vem a execução, nós temos um elemento chamado empenho da despesa. O que é o empenho da despesa? A Lei 4.320, no seu artigo 58, ela diz que empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação orçamentária de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Deixa eu explicar para você, em miúdos, o que significa esse empenho de despesa. Certo? Nós já temos foi feito o planejamento, agora é hora da execução. Então vamos supor que a Secretaria X, ela tem eventos, ela tem viagens, tem diárias, tem hospedagem, tem confecção de banners, tem toda uma programação, não é? Toda a programação. Então, cada setor daquela secretaria precisa elaborar o empenho da despesa, ou seja, com o que vou gastar? Vou gastar com hospedagem, vai ter diária, vai ter combustível para os carros que vão fazer o translado, ou então, se de repente é passagem aérea ou terrestre para o palestrante, etc, etc, etc. Tudo isso tem que ficar constatado, né, previsto nesta nota de empenho. Logo em seguida, nós temos a liquidação, né, e o pagamento. Nós vamos falar, deixa eu ver aqui, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas uma coisa interessante aqui, que o artigo 60 da Lei 4.320, ela diz que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Então, eu não posso pagar uma despesa para um hotel se não foi feito um empenho de hospedagem para aquele hotel. Vocês estão entendendo? Então, tudo tem que ser prestação preto no branco, prestação de contas. Nós entramos, então, na fase da liquidação. A fase em liquidação identifica as despesas orçamentárias empenhadas, ainda não liquidadas, cujo fato gerador já ocorreu. Há um passivo patrimonial correlato. Essa fase permite a apresentação dos ativos e passivos financeiros no balanço patrimonial. É a fase, né, da identificação das despesas orçamentárias, as que foram feitas, o que não foi feita, mas foi feito o empenho, tem que ser devolvido o dinheiro, né, os recursos, né? Aí nós vamos então, vamos ver aqui, né? Olha só o que entra aqui no empenho. Notas de empenho e contrato, entrega de bens e serviços, certo? Foi feita a entrega dos bens e serviços, foi feita as hospedagens, foi feito o evento, né? E o ateste. E aqui vem a fase da liquidação. Liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios dos respectivos créditos, né? Isso está baseado aqui no artigo 63 da 4.320. Então, quando for feita a liquidação da despesa, quem fez o evento, quem participou da viagem, quem se hospedou, tem que apresentar, os títulos, tem que apresentar as notas de que de que o credor realmente ele realizou aquele respectivo serviço, né? Vamos seguir aqui. Então, nós temos aqui, já falamos sobre a nota de empenho, agora nós vamos falar sobre o pagamento. O pagamento está no artigo 62 da Lei 4.320. Vou pedir que você faça novamente uma revisão da Lei 4.320 em conjunto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101.
Aliás, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi baseada na lei 4.320, que é de 1964. Mas essa lei, né, essa é a nossa primeira lei orçamentária e é uma lei que ainda está valendo. Mas, pois bem, o pagamento da despesa né, só será efetuado, né, só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. Então, os documentos estão todos em dias, as notas estão quentinhas, as notas correspondem àqueles serviços prestados. Então, o Estado, né, faz o pagamento da despesa. Ok, pessoal? Pois bem, gente, por hoje é só, né? Por hoje é só. E eu espero que você tenha absorvido e você pode dar uma lida na Lei 101 para conhecer um pouco mais. E no próximo encontro, na próxima aula, nós estaremos ainda trabalhando a questão da lei da responsabilidade fiscal. Não deixa, vou pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você aperte o sininho, inscreva-se para receber todo o material que nós temos aqui disponibilizado toda semana, né? E deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, isso é muito importante para nós continuarmos a ser estimulados a fazer esse trabalho. Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida.